Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Esse é o nosso vídeo número 7 e como conversamos no vídeo anterior, vamos falar sobre nagocentrismo e do que ocorreu com a chegada de um número muito grande de pessoas chamadas de nagôs, como foram chamados, né? Oriundos do povo Iorubá e do povo Jeje, que vieram ao Brasil por conta da colonização. Antes disso, eu vou pedir que você nos ajude a divulgar esse canal, que você compartilhe, que você curta, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos que postaremos aqui. Tá certo? Nagocentrismo. O que foi que aconteceu que deu um nome a essa palavra, deu origem a esse termo? É o que nós veremos no vídeo a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. No final do século XVIII, como eu falei no vídeo anterior, havia um número muito grande de escravos libertos no Brasil. Também houve uma imigração muito grande de pessoas oriundas dos povos Jeje e dos povos Iorubás. Aqui no Brasil, esse povo foi chamado de Nagô. E a chegada maciça dessas pessoas causou um impacto na religiosidade praticada na época. Entre os prisioneiros de guerra que vieram ao Brasil, vinham muitas pessoas importantes da classe elevada da sociedade iorubá. Se destacaram nessa leva de pessoas que vieram 3 personagens, 3 princesas. Essas princesas se chamavam Iadetá, Ianassô e Iacalá. Essas princesas aqui no Brasil organizaram a religiosidade Nagô e deram origem a uma famosa casa de religião que existe até hoje e é considerado patrimônio histórico. Elas criaram a Casa Branca do Engenho Velho, uma casa de candomblé que foi construída em 1855. Uma outra particularidade que é importante ressaltar na história foi que no ano de 1830, o Código Penal brasileiro ele passou a a criminalizar as práticas religiosas africanas. Com isso, ocorreu uma perseguição muito grande para quem praticava religião oriunda da África ou mesmo religiões indígenas. Então, uma saída foi praticar novamente a mesma técnica, né? A mesma estratégia que já havia sido praticado no tempo das fazendas, no tempo das casas grandes. Se intensificou o sincretismo religioso afro-brasileiro com os santos católicos. Isso fez com que abrandasse um pouco a perseguição. Então, foi dado muita ênfase, foi sincretizado de uma forma muito intensa. Festividades como, por exemplo, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes com a festa de Iemanjá. Então, festas desse tipo, esse sincretismo, permitiu ao povo africano, ao povo oriundo da África, a praticar de uma maneira mais livre a sua religião. Mas para nós entendermos como esse calendário de festividades surgiu, nós precisamos entender o fenômeno do nagocentrismo. O que foi o nagocentrismo? Como eu disse, vieram pessoas de classe elevada do povo Iorubá para o Brasil. Então, os escritores europeus e mesmo os brasileiros passaram a ver a religiosidade do povo Iorubá com uma certa superioridade quando comparada com a religiosidade do povo Banto. O panteão de divindades do povo Iorubá era muito maior, tinha uma organização, a religião era mais organizada. Até porque, segundo os historiadores, o povo Iorubá era um povo mais urbano. O povo Banto, quando veio ao Brasil, já 3 séculos antes, veio numa época muito diferente
da época em que o povo sudanês chegava de forma maciça no Brasil. Já haviam se passado os 3 séculos, então muita coisa já havia evoluído. E nesse contexto, com a presença dessa classe elevada, muitos escritores da época começaram um movimento que se chamou, pelos críticos aí, e é considerado até hoje o fenômeno do nagocentrismo, que foi o quê? Foi destacar e sobressair sobre a cultura nagô sobre a cultura banto. A partir desse momento, a cultura iorubá iria ganhar seria supervalorizada no Brasil e iria ganhar um lugar de destaque na religiosidade brasileira. No final do século XIX, muitos negros libertos visitavam o Brasil. Muitos viajavam da África para o Brasil. E dentro desse contexto, vinham pessoas do povo iorubá que falavam inglês. Ocorreu de virem viajantes que inclusive trabalhavam como professores de inglês. Esse fator, de certa forma, elitizou a cultura iorubá. Escritores muito importantes da época, renomados da época, como Niná Rodrigues, por exemplo, que foi um dos primeiros a estudar, deu origem ao estudo antropológico das religiões afro-brasileiras. Esses escritores, eles começaram a redigir notas, escrever em jornais, revistas e até mesmo livros, coisas que identificavam a cultura iorubá como superior. Na época a gente tem que ressaltar que nem por isso a cultura iorubá também não deixou de sofrer discriminação, deixou de sofrer perseguição, porque o racismo sempre existiu. Infelizmente, ele existe até hoje. O preconceito com as religiões afro-brasileiras existe até hoje e estão aí nos noticiários do dia a dia, né? A perseguição que ainda ocorre a nível de Brasil. Mas naquele tempo era muito mais intenso. Mas, em termos de comparação, em termos de aceitação, a cultura nagô foi muito mais recebida do que a cultura banto. No momento em que se consolidou essa ideia de superioridade e começou a tomar proporção no Brasil, considerando que as divindades do povo iorubá são os orixás e não os inquices do povo banto, o termo orixá passou a ganhar um valor muito maior, uma consideração muito maior do que o termo inquice que é usado no candomblé de Angola. Então, nesse momento, o candomblé do povo nagô, do povo iorubá, ele se destaca no Brasil. Ele começa a ganhar muita fama, ele é mais reconhecido, mais aceito, ele é mais elitizado. E aí, o termo orixá se populariza. Esse é um momento muito importante da história. Eu falei no vídeo anterior que nós estaríamos numa encruzilhada, né? E eu vou retornar àquele ponto de partida em vídeos posteriores. Mas nesse momento, isso é uma coisa que quem estuda a religiosidade brasileira e quem estuda as raízes socioculturais e religiosas da Umbanda tem que entender. O termo orixá, ele se sobressaiu por uma questão social. E ele se sobressaiu sobre a cultura banto por uma questão imposta por escritores europeus, por escritores brasileiros, por sociólogos, por antropólogos. Não é uma imposição espiritual. Se ouve muito falar por aí, principalmente nas redes sociais, que nós temos lá os tronos e que nós temos uma hierarquia espiritual quando se fala de Umbanda, uma hierarquia espiritual quando se fala até mesmo das demais religiões afro-brasileiras. Veja, houve um empoderamento da cultura iorubá. Então, quando se fala das águas, por exemplo, quando se fala de uma divindade das águas, houve um empoderamento da divindade Iemanjá. Dandalunda, que era a entidade do povo banto, foi praticamente esquecida. Ela ainda existe, ela ainda é cultuada nos cultos de candomblé de Angola, mas a nível de divulgação foi suprimida. É uma minoria que considerava isso. Quando se falava, por exemplo, das entidades, das divindades das matas, vem
na nossa mente de forma instantânea, de forma involuntária, a palavra Oxóssi. Mas isso aconteceu porque nós fomos condicionados ao longo da história, condicionados ao longo da doutrina a aprender que esses são os orixás e que só há os orixás. Isso não é verdade. Por exemplo, quando nós falamos de uma entidade comum na Umbanda, por exemplo, que é Ogum Iara. Iara é uma divindade das águas da mitologia Tupi-Guarani. É brasileiro. Não é africana. Não é do povo Nagô. Não é do povo Banto. É do povo indígena. E quando eu digo que alguém incorpora Ogum e Iara, eu estou misturando duas crenças diferentes. Eu estou dizendo que ele incorpora Ogum, que seria um orixá do povo Nagô, mas como vem e se apresenta como uma pessoa, então eu estou já agora falando de um Egum, de uma entidade, e estou usando o nome Iara, fazendo referência à mitologia indígena. Eu tenho 3 etnias envolvidas no nome de uma única entidade que se manifesta. Isso é complexo, isso é profundo, e nós precisamos aprender as raízes, voltar ao nosso conhecimento ancestral para entendermos qual é a base que trouxe o que nós vivemos dentro dos terreiros e dos centros espíritas no Brasil. Como eu falei anteriormente nesse vídeo, como havia uma perseguição, policial, havia uma discriminação muito grande contra as religiões afro-brasileiras, inclusive contra o povo Nagô, contra o povo Banto, contra o povo indígena. O que aconteceu? Uma forma de justificar, de acalmar, de abrandar e conseguir fazer a prática religiosa sem a perseguição foi sincretizar de uma forma muito forte as divindades africanas com o calendário das festividades católicas. Por exemplo, surge então a festa de Iemanjá, que é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes. Certo? Nós encontramos, por exemplo, ao longo da história, manifestações públicas como o Afoxé, que começou em 1885 e foi a primeira manifestação negra a desfilar pelas ruas da Bahia. Então, o que acontece? Isso foi uma aceitação social onde o negro festejava, mas para o negro havia um significado religioso naquilo, havia um significado espiritual, mas só dessa forma é que conseguiram praticar. E aí, foi aí que se intensificou e foi aí que se consolidou o calendário de festividades afro-brasileira, que é, no Brasil, seguido até hoje. Veja, no dia de São Sebastião, em janeiro, todo mundo festeja Oxóssi. No dia 23 de abril, todo mundo festeja Ogum. Se nós formos ver, a festividade de Iansã está com Santa Bárbara, a festividade de Iemanjá está com Nossa Senhora de Navegantes. Nós temos Nossa Senhora Aparecida tendo sua festividade, e a cultura afro-brasileira cultua Oxum no mesmo dia. Então isso não é segredo para ninguém, isso é uma coisa, mas o que nós devemos nos perguntar como umbandista e como praticante de religiões afro-brasileiras quando eu digo que um médium é de Oxóssi, eu estou dando oportunidade para que ele também seja de uma divindade Banto? Nós temos a festa de Oxóssi, por exemplo, mas e a entidade, a divindade das matas do povo Banto não teve no Brasil um calendário seu. Outro ponto muito importante a se observar. Hoje é natural filhos chegarem numa casa de Umbanda ou outras religiões afro-brasileiras e perguntarem: qual é o meu orixá de cabeça? Mas você já se perguntou qual é o seu inquice de cabeça? Considerando que até aqui toda a história foi estruturada principalmente em raízes ancestrais indígenas,
qual seria o seu mentor espiritual segundo a mitologia indígena? Então, eu chamo a atenção a você, estudioso, a você que praticante da religião de Umbanda, a pensar de forma desperta, desapegada a conceitos emocionalmente falando, e desperto de forma consciente, de forma pesquisadora, de investigativa. Veja, por que nós, quando iniciamos o ano, procuramos muitas vezes sacerdotes pedindo que nos digam, que através do jogo do Ifá, qual será o orixá regente do ano seguinte? Suponhamos que um sacerdote da cultura iorubá diga, o ano que vem será regido por Ogum. Veja, se eu aceito que o ano que vem será regido por Ogum, eu não estou condicionando, de certa forma, obrigando aquelas pessoas que têm uma cultura banto a se subordinar a uma regência de uma divindade que não é a delas? Imagine que eu chegue na África e diga, o ano que vem, quem vai reger o ano será o São Miguel, Arcanjo São Miguel, num país onde não existe a cultura hebraica, não existe a religiosidade hebraica, a religiosidade que fala dos anjos, querubim, serafim, arcanjos, ou melhor ainda, supomos que eu vá até a Índia, aonde predomina o hinduísmo, e eu diga para o indiano, o ano que vem será regido por São Miguel Arcanjo, e talvez ele me responda, não, será regido por um Deva, ou será regido por Krishna. Quem vai estar certo? Você com certeza vai me dizer, bom, eu estarei certo na minha religião, e o hindu estará certo na religião dele, porque são crenças diferentes. Então, partindo desse princípio, será que nós não temos que resgatar o direito do povo banto? Quando nós não temos a obrigação, como praticantes de Umbanda e de cultos afro-brasileiro, em reconsiderar a importância da crença de todos os povos? Isso foi o processo de nagocentrismo. Foi uma imposição que escritores, que estudiosos da religiosidade afro-brasileira fizeram. Eles elegeram a cultura iorubá como superior às demais crenças no Brasil e a impuseram. Isso influenciou diretamente o surgimento da Umbanda, pois vemos, até mesmo no relato do Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado no médium fundador Zélio Fernandino de Moraes, quando diz em seu discurso, aqui estão comigo caboclos de Ogum, caboclos de Xangô, eu sou de Oxóssi, que é meu pai. Então nós temos na Umbanda uma influência direta do que estava acontecendo na época, que é o nagocentrismo e que é a imposição do culto dos orixás. Mas, considerando que naquela época os orixás haviam sido eleitos, que o povo iorubá tenha feito isso. Foram os escritores, foram os estudiosos que fizeram isso. Mas, naquele tempo, será que o Caboclo das Sete Encruzilhadas citou os orixás e não citou os inquices para que não houvesse uma perseguição maior do que já havia? Isso a gente vai discutir no vídeo futuro, quando chegarmos na fundação da Umbanda. Por enquanto, vamos nos ater aqui ao processo de nagocentrismo que ocorreu antes do surgimento da Umbanda. Então, a partir desses acontecimentos, a cultura nagô se sobrepôs às demais culturas brasileiras. Se você que está assistindo esse vídeo vai para um terreiro de caboclo e incorpora um tupinambá, lembre-se que o seu tupinambá é um espírito livre e ele não tem uma obrigação de ser subordinado a um orixá, porque talvez o orixá não seja a crença dele, não seja a divindade dele. Da mesma forma que se você incorpora um preto velho, também não tem a necessidade dele ser subordinado a um orixá, porque ele é banto, de origem banta. Mas se você incorpora uma entidade que diz ser subordinada a um orixá,
excelente, porque os orixás trouxeram muita luz. O povo iorubá trouxe um conhecimento milenar, ancestral, e que enriqueceu de uma forma imensa a nação brasileira e a religiosidade brasileira. Todos nós aprendemos e temos uma dívida muito grande com o povo iorubá, como também temos com o povo banto e com o povo indígena. Veja, hoje a cultura do povo iorubá está muito presente no nosso dia a dia. Final de ano, como eu disse, é jogado para ver qual é o orixá regente. Quando as pessoas, a gente entra aí na internet, a gente vê pessoas se propondo a jogar para saber quem é o seu pai de cabeça, o seu orixá de cabeça. Nós temos, por exemplo, no dique de Tororó, em Salvador, as esculturas dos orixás no espelho d'água, que foi construído em 1998 pelo artista Tati Moreno. É uma coisa muito linda de se ver. Nós temos as previsões do ano novo, segundo os búzios, com base no orixá que vai reger o ano novo. E nada disso. O índio não teve essa opção, Nós não vemos os índios serem consultados sobre nada disso. Nós não vemos o povo banto, o povo de Angola e do Congo sendo consultado. Então, isso foi uma coisa que foi imposta pelos escritores da época. Então, como podemos ver, o processo de nagocentrismo existiu e existe até hoje. A estrutura religiosa acabou por adotar esses termos. A sociedade brasileira aceitou melhor dessa forma. E por isso nós temos até hoje essa característica marcante do culto aos orixás predominando sobre as demais crenças. Mesmo com o nagocentrismo tendo ocorrido, mesmo com a predominância da cultura iorubá, que, por sua vez, enriqueceu muito a cultura brasileira, enriqueceu muito a sociedade brasileira, a cultura iorubá enriqueceu muito as religiões afro-brasileiras, colaborou muito com a Umbanda e demais religiões. Faço questão de destacar aqui que o processo de nagocentrismo foi um processo que ocorreu por parte dos intelectuais da época, dos escritores europeus, e não foi uma imposição do povo iorubá. Foi a sociedade brasileira que escolheu agir dessa forma. Mas, como eu disse antes, haviam outras religiões. O candomblé, ainda existe o candomblé de Angola, e havia o candomblé de caboclo. Assim, muitas outras religiões continuaram a existir no Brasil, permaneceram, se desenvolveram, e esse sincretismo do culto aos eguns, que são os espíritos ancestrais que se manifestam através do médium, deu origem a muitas religiões. Esse processo religioso que não é diretamente ligado a uma divindade, como acontece no candomblé dos orixás e no candomblé dos inquices, esse processo deu vida a muitas religiões. Hoje no Brasil existem religiões como o Xambá, Batuque, Xangô do Nordeste, Tambor de Mina, Tambor de Pajé, Terecô, Babassuê, entre outras religiões, que mantiveram viva a chama da interatividade entre o plano espiritual e o plano material, no culto de incorporação dos nossos ancestrais. Eu termino esse vídeo na intenção de destacar que o culto aos orixás, o candomblé dos orixás, é um candomblé onde se incorporam divindades, como Xangô, como Xóssi, como Ogum. O culto dos antepassados, o culto dos eguns, como é o caso dessas religiões que eu citei agora, também tem incorporação de orixá, mas predomina a incorporação dos ancestrais, que é o caso dos pretos velhos, dos caboclos, crianças e por aí afora, dos encantados, como é o caso da encantaria. Eu vou deixar na descrição desse vídeo link com vários artigos importantes que eu sugiro para a leitura, obras que realmente podem trazer trazem um conteúdo muito bom, muito aprofundado para quem quer estudar mais sobre os temas que foram discutidos nesse vídeo. Enquanto isso, eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar das religiões que se desenvolveram com o culto aos eguns, o culto aos antepassados.
em especial essa que é uma religião que colaborou muito para o surgimento da Umbanda. Você sabe qual é? É o que nós veremos no vídeo a seguir. Pomedipi, pomedipi, nai no aiete.